Deus, paz do Senhor, bom dia a todos. Então este é o tema de hoje, o verdadeiro descanso só existe em Jesus. Então que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã e que Ele fale de uma forma especial a cada coração aqui hoje, amém? Então, antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero contar uma história aqui para vocês. Se puder, já coloca o PowerPoint, por favor. Primeira imagem. Eu peço que agora vocês imaginem comigo uma cena simples, mas poderosa. É uma senhora. Ela caminha numa tarde quente de verão, numa estrada longa, empoeirada. Aí ela carrega nas costas um saco pesado, talvez cheio de pedras ali, representando tudo que tem trazido peso em sua vida. O sol queima, o saco parece ficar mais pesado a cada passo que ela dá. E ela segue, ofegante, suando, as costas doendo, mas ela não para, ela continua. Segunda imagem, por favor. De repente, um carroceiro bondoso a alcança com a sua carroça, ele para, olha para ela, com um olhar de misericórdia e diz: vovó, você está precisando de ajuda? Sobe aqui, eu te levo. Então, pega esse saco, coloca aqui na carroça, você vai poder descansar, né? Aliviada, então ela aceita, sobe na carroça, se acomoda na parte de trás, ufa, finalmente eu posso descansar. Aí eles seguem caminho, né? A carroça vai ali seguindo, balançando suavemente, e o carroceiro até lhe oferece água fresca. Só que em um dado momento, ele olha para trás, a próxima imagem, ele olha para trás, isso. Ele olha para trás, vê algo assim, que ele fica assim: o que está acontecendo? Né? Porque ele olha e vê que esta senhora, ela continua segurando o saco em suas mãos, né? Ela não larga. Mas ele não entende nada, ele pergunta para a senhora: peraí, senhora, mas por que a senhora não larga o saco? A senhora continua carregando peso, deixa ele aí de lado, não precisa você mais se esforçar. Ela responde com um olhar confuso: por que eu vou largar o meu saco? Ele é meu, eu sempre carrego ele comigo. E sabe, nós podemos dizer que essa senhora, ela é a representação de muitas pessoas. Se puder colocar a última imagem, por favor. Ela é a representação de muitas pessoas, né? Fazendo uma aplicação aqui. Nós podemos dizer que Jesus, ele é o nosso carroceiro bondoso, que ele vem às nossas vidas com a sua carruagem da graça. Foi falado aqui sobre a graça. E vamos ver que no decorrer dessa mensagem que foi ministrada aqui no louvor e até do que nós ouvimos hoje na escola bíblica, quem esteve na escola bíblica vai ver que Deus está confirmando a sua palavra. Então ele nos vem com sua carruagem de graça, de amor e de paz e nos convida: vinde a mim, eu levo você, deixa esse teu fardo comigo. E nós atendemos o chamado de Jesus, nós subimos, nós aceitamos a salvação em Cristo, a salvação que Jesus nos oferece, e nós passamos a frequentar uma igreja. Mas a realidade é que muitos de nós, mesmo depois de aceitar o convite de Cristo, ainda continuamos carregando algum tipo de fardo nas nossas costas, fardos pesados, fardos estes que nós já deveríamos ter entregado para Jesus. Por exemplo, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa culpa, todo o medo, rancor, vícios, quer dizer, todo tipo de problemas que estão pesando na nossa vida, e nós não entregamos a ele de verdade
Afinal, como essa senhora fala, são nossos problemas, são nossas questões. E alguns vão dizer assim: não, eu entrego. Mas, meus queridos, se verdadeiramente eu entrego uma situação, um problema para Jesus, eu tenho que entender que esse problema não é mais somente meu, ele passa a ser de Jesus também. E a verdade é que muitos de nós não conseguem entregar de verdade, e por não conseguir entregar de verdade, continuamos carregando todo o peso sozinhos em nossos ombros, e isso cada vez mais vai nos sobrecarregando. Afinal, são nossos problemas, são nossas enfermidades, são nossas questões. Então aqui, a questão, nós já podemos dizer e entender que o nosso problema não está em Jesus. O nosso problema está com nós mesmos, que nós temos dificuldade de aprender a entregar de verdade os nossos problemas, os nossos fardos, e a confiar realmente em Deus, confiar realmente em Jesus, que Ele vai agir a nosso favor até nos pequenos detalhes da nossa vida, e assim deixamos de experimentar o descanso que o Senhor nos oferece. O Salmo 37, verso 5, ele vai falar sobre isso, dizendo o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, ou ele agirá. Então agora, eu quero ler com vocês aqui o texto, que é o texto base da ministração, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vou ler o 28 até o 30. E nós vamos ver este convite que Jesus faz para nós, né? E o que Ele nos promete de verdade. Mais uma vez, Deus usando a vida do Valério, Ele já nos passou esse versículo hoje aqui. E diz aqui na NVI, na versão NVI: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos, outro dia eu estava orando de madrugada. Aí, enquanto eu estava orando de madrugada, me veio à mente de forma bem clara este versículo. E é como se o próprio Jesus estivesse falando para mim: venha a mim, eu quero te aliviar, eu quero te dar descanso. Então eu entendi que muitas vezes eu tenho andado sobrecarregado, eu estava andando sobrecarregado, mas o convite de Jesus é para que eu vá a Ele, para que eu encontre um verdadeiro descanso. E no meio da minha adoração a Deus, eu recebi um discernimento que aquela palavra que Ele estava me dando, aquele convite que Ele estava fazendo para a minha vida, não era somente para mim, mas era para cada um de nós aqui. E por isso Ele me levou a eu estar estudando sobre isso, para que eu pudesse repassar aqui para os irmãos. E glória a Deus, recebi um convite por parte do pastor Sidney para estar aqui ministrando no dia de hoje. Então eu quero, pela graça de Deus, poder estar compartilhando um pouco do que eu recebi de Deus ali, enquanto eu estava no secreto com Ele na madrugada. E por isso eu creio, tenho convicção de que Deus quer falar de uma forma especial com alguém aqui nesta manhã, como Ele já vem falando através do louvor. Ele continue falando conosco. Afinal, muitos cristãos estão vivendo hoje assim mesmo, cansados, esgotados, oprimidos, sobrecarregados com muitas coisas e muitas questões em sua vida.
Mas eu trago uma boa notícia da parte de Deus para vocês. Deus está nos dizendo hoje, por meio da sua palavra, Ele quer aliviar o seu fardo. Ele quer te trazer alívio. Ele quer te trazer descanso. Ele quer te trazer paz. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que anda a sua vida, mas Deus sabe. E Ele me trouxe aqui porque Ele tem um cuidado especial para com a sua vida. E Ele está falando, usando os ministros de louvor aqui, Valério, hoje na escola bíblica, usou a vida do pastor Celso. Então vamos lá. Pode ser que muitos em nosso meio, mesmo frequentando a igreja, ainda estejam carregando sobre si fardos pesados em sua vida, que estão deixando vocês cansados, desanimados, muitas vezes fardos que parecem até impossíveis de carregar, de levantar, e muitos estão assim na situação que estão dizendo: eu não aguento mais, eu preciso de um alívio, eu preciso de uma válvula de escape. Exemplo, o ambiente de trabalho, que você não aguenta mais, aí os minutos ali parecem horas, você não vê a hora de chegar o turno de trabalho para você ir embora. Aí contas que não param de chegar, parece que aumentam cada vez mais. Relacionamentos em casa e fora que te machucam. Um casamento cheio de feridas. Atitudes de filhos que nos preocupam. Filhos que não honram mais os seus pais. Saúde que não vai bem também. Sonhos que se perderam ou morreram. E até um peso silencioso de culpa, de vergonha, de algo que você fez, ou que está fazendo, um vício escondido, que você não consegue largar, e por causa disso, talvez você não consiga nem mesmo se perdoar. Então eu quero dizer mais uma vez para vocês, esta palavra de hoje, ela nasceu em uma das minhas orações na madrugada. Inclusive, Deus me despertou 5 horas da manhã hoje. Então, tem algo especial para tratar em corações aqui hoje. Eu tenho convicção plena em Deus, que Deus quer falar com alguém aqui hoje. E por isso, eu quero te pedir que desde já você tome posse desta palavra, porque eu tenho certeza que Deus irá cuidar e tratar de vidas aqui hoje. Amém. Deus irá trazer cura na sua alma. Amém. A partir desta manhã, porque esta mensagem é uma mensagem vinda direta do trono de Deus para a sua vida. Para te dar vitória, renovar a sua esperança, por meio de um convite direto de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Então esta é uma mensagem que eu e que você, nós precisamos ouvir. Porque a solução para o meu cansaço e para o seu cansaço não está no psicólogo, não está na palavra de um coach, não está em uma ministração de domingo humanista, limitada, racional, nascida do seu ego, nascida do homem, nascida da carne, não está nas redes sociais, não está em conseguir mais dinheiro, não está em eu tirar férias. A solução para nós encontrarmos um descanso verdadeiro e um alívio verdadeiro está em Jesus. Amém? Amém. Então quero ler com você mais uma vez, para ficar bem gravado. Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Então deixa eu pausar um pouco aqui. Jesus, ele não disse: vinde a mim se vocês forem pessoas boas. Ele também não disse: vinde a mim se já estiver tudo bem resolvido na sua vida. Não, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então este convite de Jesus, ele é para mim e ele é para você. Que nós vivemos nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo moderno, um tempo caótico, louco, um tempo estressante. E Jesus, ele vem a cada dia na nossa vida, chamando a mim e a você, exatamente como eu e como você estamos agora. Ele quer nos trazer descanso hoje. Então, em cima disso, eu trouxe alguns pontos aqui para falar com vocês aqui, para nós meditarmos. O primeiro ponto é o problema do cansaço. Por que estamos tão cansados e por que vivemos tão cansados? Deixa eu construir essa imagem aqui com vocês, então. Você já parou para pensar por que a nossa vida moderna ela é tão pesada? Tem gente, por exemplo, que acorda às 5 da manhã, aí pega horas de trânsito, condução lotada, aí passa ali 8, 9, 10, 12 horas no trabalho, aí termina o trabalho, pega mais horas de trânsito, volta para casa, ainda tem que lidar com questões familiares, financeiras, contas a pagar, preocupações. Quer dizer, depois de um dia estressante, cansativo no trabalho, muitas vezes até sendo perseguido lá por um chefe injusto, aí quando volta para casa, a pessoa ali está tão cansada que ela não consegue nem aproveitar ou ter um tempo de qualidade com a sua família. Aí quando ela consegue, ela dorme, porque tem hora que até para dormir está difícil. É ou não é? Acorda no outro dia e o ciclo se repete, e se repete, e se repete. Por isso as pessoas hoje em dia vivem tão ansiosas, tão sobrecarregadas, porque elas não conseguem encontrar um tempo de alívio, de descanso. E não se dão esse tempo. Mas entenda uma coisa, o cansaço, ele não é só um cansaço físico, ele também é um cansaço espiritual e mental também. Há pessoas aqui que podem estar carregando algum tipo de culpa, por exemplo, culpa de coisas que já fizeram há anos, não conseguem se perdoar, culpa de decisões erradas, culpa de palavras ditas que machucaram pessoas que amavam. Há pessoas que carregam medo de não conseguir pagar as contas, medo de perder o emprego, medo de ficar sozinho, medo do amanhã. Há pessoas que carregam luto. Tem gente que perdeu alguém que amava, ou perdeu um sonho, ou perdeu a saúde. E esse luto é um peso que fica ali, e a pessoa vai remoendo, e aquilo vai doendo, e não vai embora, porque a pessoa ela vai ali alimentando esta dor, este luto, vai se tornando escrava dele. O problema não é o luto, não é passar pelo luto. O problema é deixar que este luto, que esta situação difícil te impeça de continuar a viver. E sabe o que é interessante? Há cerca de 2000 anos atrás, na época de Jesus, nós podemos olhar para a Bíblia e ver que não é assim tão diferente dos nossos dias. As pessoas, elas viviam algo bem parecido. Porque Jesus, ele disse estas palavras naquele tempo, e quando ele disse isso, ele estava falando para pessoas que já naquela época estavam vivendo também sob uma intensa pressão religiosa, social e política. Os líderes religiosos ali, os escribas, os fariseus, eles tinham criado uma religião tão cheia de regras, tão pesada, que as pessoas estavam sendo oprimidas, elas estavam morrendo por dentro, e elas
elas estavam sem esperança de vida eterna. Porque como que eu vou conquistar a vida eterna? Porque eu não consigo fazer isso que estão dizendo para eu fazer. Aí Jesus olhou para isso, olhou para esta situação que estava oprimindo as pessoas e disse para elas: vinde a mim. Então, prosseguindo aqui, quero falar sobre os fardos que o mundo oferece. E aqui está a questão. O mundo nos oferece falsas soluções para o nosso cansaço real. Uns vão dizer para você: trabalhe mais, ganhe mais dinheiro, aí você vai ficar tranquilo. Mentira. Tem gente de muita posse, sabia? Tem gente milionária que estão desistindo da própria vida, estão tirando a própria vida, mesmo tendo muito dinheiro, porque o dinheiro não alivia os gritos da sua própria alma. Outros vão dizer: viaje, tire férias, sai de férias. Verdade, né? É um alívio quando a gente sai de férias, não é? É ou não é? Mas o problema das férias, sabe qual é? É que elas acabam rápido. Inclusive no final das férias, quando as suas férias estão terminando, eu não sei vocês, mas eu me lembro, quando as minhas férias estavam terminando, eu já começava a ficar oprimido só pelo fato de ter que voltar e enfrentar tudo aquilo de novo. E o cansaço volta junto. Tem gente que busca alívio em medicamentos, em bebidas, em drogas, em comportamentos pecaminosos e destrutivos. E até que funciona por alguns momentos ali, né? Alguns minutos ali. Mas depois o fardo volta ainda mais pesado. Afinal, é a lei da semeadura e da colheita. O que você plantar, tenha certeza de que você irá colher. Aí depois não adianta você ficar culpando Deus, ou como dizem por aí, o universo por isso, né? Então, citando uma frase que outro dia eu citei aqui na nossa EBD, né? Na aula do nosso professor Silas, citamos ali esta frase que diz o seguinte: a semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, você até pode escolher o que você vai plantar, mas você não pode escolher o resultado dela. Você plantou, você vai colher o que você plantou, querendo ou não. Então, cuidado com o que você tem plantado e semeado na sua vida. Então, voltando, as pessoas, elas buscam vários tipos de soluções, tentando algum tipo de alívio para as suas vidas. Só que o problema, né, é que nenhuma dessas soluções, entre aspas, toca na raiz do problema. E qual que é a raiz? É que você está tentando carregar sozinho um fardo que foi feito para ser compartilhado com Jesus. Então eu quero ir para mais um ponto aqui desta mensagem, que é o convite de Jesus. Então Jesus, ele nos dá o convite: vinde a mim. Então quer dizer, Jesus é quem entra nessa história, e a primeira coisa que ele faz é convidar a mim e a você pessoalmente. Isso mesmo, desta forma. Então ele vem pessoalmente para nos fazer o convite, vem nos dizer: vinde a mim. Ele não manda um e-mail, ele não manda uma mensagem de WhatsApp para você ler depois. Também não é uma recomendação de alguém que talvez funcione. É um convite direto, pessoal. Ele está aqui agora mesmo. Vocês acreditam que ele está aqui agora mesmo? Amém. Está dizendo para você: ei, olha para mim. Agora, venha a mim. Jesus está convidando a você, para você ir a ele. E note bem o que ele diz: vinde a mim os bonitinhos, os arrumadinhos, os que estão tranquilos e sossegados, vinde a mim. Não, ele diz: vinde a mim todos vocês
que estão cansados e sobrecarregados. E esse todos, isso inclui a mim, inclui a você, todos nós, sem exceção, a não ser que alguém possa dizer que não precisa de Jesus, que não precisa do cuidado de Jesus em sua vida. Mas mesmo que você, na sua loucura, fale uma coisa dessa, Jesus está te convidando também. E eu digo mais, não importa se você é um pastor ou se você é um ladrão, se você é bonito ou se você é feio, se você é rico ou você é pobre, se você é homem ou mulher, se você já fez parte ou já faz parte da igreja a vida inteira, ou se você pisou na igreja pela primeira vez, Jesus não rejeita ninguém que vem até Ele. E tem até um versículo em João 6,37, onde diz o seguinte, Jesus mesmo fala, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você pode estar aí pensando agora, mas Antônio, você não me conhece. Olha, você não tem ideia do que eu já fiz, das pessoas que eu já magoei. Eu já fiz coisas terríveis, eu não mereço. Para. Porque aqui está o problema. Você pode estar esperando se tornar alguém digno para vir a Jesus. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. Você não precisa ser digno. Você não precisa esperar ser digno. O que você precisa é ouvir o chamado e estar disposto em ir a Jesus. Exatamente como você é, do jeito que você está, desse jeitinho seu, né? Todo atrapalhado, todo enrolado, é desse jeito mesmo que Ele está te chamando. Com suas mágoas, com suas falhas, com os seus pecados, com os seus medos e até com as suas dúvidas. Jesus não está dizendo, vinde a mim quando vocês estiverem perfeitos. Ele está dizendo, vinde a mim porque vocês estão quebrados. E eu quero consertar vocês. Eu quero trazer alívio a vocês de toda esta dor. Então Ele nos chama da maneira que nós estamos, para que Ele nos transforme. Ele nos aceita da maneira que estamos, mas Ele não deixará nós permanecermos assim. Ele quer nos trazer alívio. Então o que Ele nos promete? Então olha só o que Jesus nos promete. Primeiro, eu vos aliviarei. Então, o sentido deste convite de Jesus não é tipo uma solução de 3 dias. É no sentido de nós nos permitirmos a cada dia sermos tratados por Jesus, de nós sermos cuidados por Jesus. Então, é um processo de cura para nos trazer um alívio diário, mas que irá nos trazer um alívio real em nossas vidas. Segundo, que Ele nos oferece, encontrareis descanso para as vossas almas, ou seja, não é só o corpo que encontrará descanso, mas principalmente sua alma, seu espírito, sua mente em Cristo, e por causa de Cristo encontrará paz e descanso. Sabe o que é isso? É você deitando à noite, sem aquele peso, né, na sua cabeça, no seu peito, é você acordando, sem toda essa ansiedade atacando os seus pensamentos, é você vivendo em paz, com a paz de Deus no seu interior, mesmo que haja uma tempestade lá fora, você tem paz, porque a paz que Ele promete te dar é uma paz que excede todo entendimento. O Salmo 55, 22, na versão da NVI, também diz assim: entregue suas preocupações, e preocupações aqui em alguma tradução, você pode encontrar lá fardos, né? Então entregue suas preocupações, entregue os seus fardos ao Senhor, e Ele os susterá, quer dizer, Ele te sustentará. Quer dizer, você não precisa mais ficar carregando esse teu fardo aí sozinho, essas suas preocupações aí sozinho,
há uma força maior, há um poder maior que pode levar isso por você. Entregue tudo isso ao Senhor. Terceiro ponto, vou falar aqui sobre o método de Jesus, que é tomar sobre nós o jugo de Jesus. Então agora presta atenção aqui. Não se distraia, porque agora é que vem a parte que muda tudo. Jesus disse: tomai sobre vocês o meu jugo. E o que significa jugo? Pode pôr a imagem do jugo, por favor, dos bois. Para contextualizar aqui, se você nunca viu um jugo, está aí nessa imagem. Então, o jugo ele é um instrumento de madeira que os agricultores eles usavam para unir geralmente ali dois bois, né? Para trabalharem juntos. E sabe como é que funciona? Geralmente se fazia assim: um boi forte, um boi fraco eram colocados ali no mesmo jugo. Então, quando o boi forte puxa, o boi fraco ele tem a sua carga aliviada, não precisa mais carregar sozinho, porque a carga está sendo dividida. É isso que Jesus está nos oferecendo com ele. Obrigado. Uma parceria com ele. Você não tira simplesmente o fardo, mas você passa a carregar o seu fardo junto com alguém que é infinitamente mais forte e mais poderoso que você. Por isso fica mais suave o fardo de Jesus aplicado nas nossas vidas. Tira de nós todo o sobrepeso, então a vida se torna mais suave. Imagina isso na prática. Você tem uma dívida de 50 mil reais. Misericórdia. Sozinho, isso é algo que assusta a maioria das pessoas. Aí você fica desesperado, não dorme, acorda de madrugada pensando naquilo. Mas agora imagina, você toma o jugo de Jesus, você se volta para Ele, você entrega o seu caminho a Ele, como diz o salmista, você confia que Ele vai caminhar junto com você nessa jornada de pagamento. Você trabalha, você se esforça, mas você sabe que você não está mais sozinho. Deus está com você. O Deus que é provedor está com você. E aquele peso em sua vida, né, aquele peso existencial, aquele desespero desaparece, vai embora. Falar outra coisa aqui: aprenda dele, aprenda com ele sobre mansidão e humildade. Jesus vem e nos fala assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para você experimentar esse alívio, que para você encontrar descanso na sua vida, você precisa ser manso e humilde como ele é. E o que significa mansidão? Mansidão não significa ser fraco. Mansidão, na verdade, nesse contexto aqui, significa força controlada. É você deixar de querer lutar sozinho pelo seu direito a toda hora. É você deixar de querer estar sempre querendo defender a sua honra, a sua reputação, o seu ego. Porque sabe o que te esgota? O ego. Porque o seu ego leva você, por exemplo, a ficar o dia todo pensando no que aquela pessoa falou sobre você, planejando como você vai se vingar de quem te magoou, tentando provar que você não é o que estão falando de você, e até tentando provar que você é melhor do que os outros. Eles vão ver, eu não sei o que estão falando, eu sou melhor do que eles. O ego te escraviza e te leva a viver uma vida morrendo de ciúmes, de inveja, de medo de ser humilhado, de não ser respeitado pelas pessoas. E o seu ego, ou essa necessidade de querer a todo momento satisfazer o seu ego, é algo que vai te matando por dentro, né? Vai te esgotando. Só que Jesus ele nos oferece uma alternativa. Deixe de lado o seu ego, seja humilde.
Reconheça que você é limitado. Reconheça que você não precisa ser tão perfeito. E que você não precisa ficar provando nada para ninguém. Reconheça que você tem limitações. Que você, como todo mundo, né? Quer dizer, não é uma exclusividade sua. Você também comete erros. Afinal, ninguém é tão perfeito assim. E por último, reconheça que você precisa de ajuda. Quer dizer, não tente carregar tudo sozinho ou sozinha. Tem um cara, que ele é bem famoso aqui na Bíblia. O nome dele é Davi. Davi, ele é rei de Israel. Né? Foi rei de Israel. E como rei, ele, imagina assim, ele é o rei, manda todo mundo ali no reinado. Ele podia fazer o que ele quisesse. Só que quando ele estava em apuros, mesmo sendo rei, quando ele errava, quando ele tinha situações ali que Deus, né, o repreendia, mostrava para ele que o que ele tinha feito era algo errado, e nós vemos que ele deixava de lado o ego, o seu orgulho, ele se humilhava diante de Deus. Né? Então nós vemos, por exemplo, nos Salmos, que ao você ler os Salmos de Davi, você vê que a confiança de Davi estava em Deus, não estava nele. A confiança de Davi estava em Deus. Então, continuamente, você vê este homem se rendendo, se humilhando diante de Deus. Quando ele errava, ele pedia perdão, se humilhava, para poder estar continuamente na presença dele e não ser lançado fora da sua presença. Inclusive o Salmo 51, que foi um salmo que ele escreveu após ter cometido aquele pecado envolvendo a Batseba, Urias, toda aquela situação, e não dá tempo de entrar em detalhes aqui. Ele diz assim no Salmo 51, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Vou ler a partir do 8 agora. Fazem-me ouvir júbilo e alegria. Não, o 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então nós podemos ver que Davi, mesmo ele sendo o rei, isso não o impedia de reconhecer o seu erro, o seu pecado, buscar a Deus em arrependimento, de se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua dependência de Deus. Então a diferença que a gente vê ali entre os dois reis, né, entre Saul e Davi, é que Saul também pecava, também errava, mas em seu ego, em seu orgulho, ele não reconhecia que estava errado e permanecia no seu erro, no seu pecado. Mas Davi tinha um coração que se arrependia, um coração manso, humilde, né? Como o Jesus nos fala, para nós aprendermos como ele, a sermos mansos e a sermos humildes. Então, Davi, ele reconhecia, ele buscava a Deus, pedia perdão, né? E porque ele tinha um coração desse, arrependido, humilde, manso. Acredito que até por isso, Deus em sua palavra fala: cheia Davi, um homem segundo o meu coração. Um homem cheio de falhas, mas Deus falou: é um homem segundo o meu coração. Então a questão, irmãos, não é a gente falhar. Uma vez que todos nós, em algum momento, vamos falhar. Nós precisamos aprender com Davi, que ele não deixava o seu ego o dominar, e sim a sua dependência, o seu amor a Deus.
E a gente passar a viver uma vida para agradar a Deus e não a nós, para que a gente viva uma vida para buscar trazer alegria ao coração de Deus, como diz na palavra, para que a gente não entristeça o Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. E agora eu quero falar sobre o resultado de nós aprendermos a sermos mansos e humildes com Jesus. Qual que é o resultado? Termos um jugo suave e um fardo leve. Por que é suave? Então Jesus ele conclui isso dizendo assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora você pode estar pensando, alguém pode estar pensando da seguinte forma: mas Antônio, se eu tomar o jugo de Jesus sobre a minha vida, eu não vou ter que obedecer os seus mandamentos? E obedecer esses mandamentos não é mais um fardo que eu vou estar colocando sobre a minha vida? E aqui, meus queridos, meus amigos, é aqui que está a revolução. Obedecer a Jesus não é um fardo. Na verdade, é exatamente o oposto. Sabe por quê? Quando você obedece a Jesus, você está caminhando exatamente da forma que Deus criou para que você caminhasse. Deus te fez para andar obedecendo os seus mandamentos, para obedecer, servindo a Deus, para andar em santidade e não o contrário. É para isso que Ele o criou, para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quando você obedece, você está fazendo, ir andando e caminhando da forma que você foi criado para andar e caminhar. É como um carro, né? Ele foi feito para andar com gasolina. Se você colocar óleo de cozinha, não vai dar certo, vai estragar tudo, mas com gasolina funciona perfeitamente. Quando você segue por amor aos mandamentos de Deus, você vai encontrar descanso, satisfação e não cansaço. E a palavra nos garante que os mandamentos dele não são pesados. 1 João 5,3, que diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então deixa eu dar uns exemplos práticos aqui. Exemplo 1, honestidade. Se você rouba, mente, trapaceia, faz algo às escondidas, tipo o seu cônjuge não sabe o que você está fazendo, você vive com medo. Medo de ser descoberto, medo de polícia, medo de acontecer alguma coisa e você ser desmascarado. O seu sono não é tranquilo. Mas se você é honesto, se você tem uma vida íntegra, mesmo que você às vezes não ganhe tanto dinheiro assim, você dorme em paz, o seu fardo é leve. Outro exemplo, perdão. Se você guarda mágoa, ódio, rancor de alguém que te magoou, aquilo te consome. Você vai pensar naquela pessoa 100 vezes ao dia. E você vai planejar como você vai se vingar. E você vai ficar o tempo todo tramando mal, torcendo até para aquela pessoa se dar mal. Isso é ruim, isso é pesado. Mas quando você perdoa, quando você libera perdão, quando você deixa aquilo, quando você deixa aquela situação com Jesus, de repente, você vai respirar até melhor. Aquele peso sai do seu peito, a sua vida, o seu fardo fica mais leve. Outro exemplo, generosidade. Tem gente que não fechada, não dá nada, não ajuda ninguém, porque quer acumular, quer guardar, quer ficar rico, mas muitas vezes com medo de perder tudo, medo da pobreza, medo de ser roubado. Que vida pesada e sem propósito.
Mas quando você é generoso, quando você sabe que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo, e sempre que você pode, você compartilha com quem está precisando, você vive uma vida de propósito, alegria e satisfação, seu fardo se torna leve. Outro ponto aqui, a aplicação prática para o nosso dia a dia. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai praticar essas coisas no seu dia a dia a partir de hoje? Então, eu quero ser bem prático agora. Porque não é suficiente você ouvir uma mensagem como essa e você até ficar emocionado, até dizer, gostei do que ele falou ali, né? Mas durante a semana ou amanhã mesmo você continuar da mesma forma ou voltar para a mesma forma de vida. Então, você precisa decidir agir diferente. E para te ajudar, eu quero só te dar um conselho. Comece a praticar em sua vida 3 passos simples a partir de hoje. Primeiro passo, identifique o seu fardo. Então, você precisa parar e pensar qual é o meu fardo. O que é que está trazendo cansaço na minha vida? É o seu trabalho? É relacionamento? É dívida? É culpa, é luto, é medo. Seja específico. Não diga, eu estou cansado. Diga, eu estou cansado porque eu estou endividado e eu não consigo ver uma saída. Então pegue uma caneta, pegue um papel e escreva, sabe? Escreva mesmo. Porque quando você escreve, você coloca aquilo para fora da sua mente. Segundo passo, leve isso aos pés de Jesus. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vocês. O que é que você vai fazer? Você vai orar, você vai dizer assim, Senhor, eu estou cansado com esse fardo. Você fala aí, né, a situação que você está vivendo, você fala para Deus, olha Deus, eu não consigo carregar isso sozinho. Eu reconheço que eu sou limitado, que eu cometo erros e que eu preciso do Senhor. Me perdoe onde eu pequei, onde eu errei. Eu quero tomar sobre mim o teu jugo. Eu quero confiar no Senhor. E eu confio que a partir de hoje o Senhor vai caminhar comigo nesta jornada. Me ajuda a vencer essa situação com mansidão e com humildade. Em nome de Jesus. Amém. Então quer dizer, né? Isso aqui não é uma fórmula mágica não, viu, irmãos? Mas é uma decisão. Você está dizendo para Jesus, eu decido deixar isso, deixar essa questão, deixar esse fardo com o Senhor. Então me ajude, Senhor. Terceiro passo, observe, obedeça e observe o descanso. Então agora, se apresentou para o Senhor, se identificou os seus fardos, apresentou para o Senhor. Agora você vai fazer a sua parte. Se é trabalho, você vai trabalhar. Se é um relacionamento ruim que você está vivendo, que você está sofrendo, um relacionamento tóxico, você vai buscar consertar, você vai até abandonar situações que estão destruindo a tua vida. Meu conselho, não se isole. Busque aconselhamento, busque ajuda de pastores, busque ajuda de líderes íntegros da igreja, pessoas maduras. Busque orientação, não carregue esse fardo sozinho. Se é dívida, você vai buscar orientação também. Vai começar a ver o jeito de você quitar a dívida, né? Você sair desse buraco que não foi Deus que colocou, foi você que, a lei da semeadura, está colhendo o que você andou semeando. Então você vai pedir orientação financeira, até se for o caso, busque um especialista para fazer o que tem que ser feito para que você tenha um alívio financeiro. Mas saiba, entenda e creia, tome posse dessa verdade. Dessa vez você não vai estar mais sozinho, você não vai estar mais sozinha, você está no jugo com Jesus, você está aprendendo com Ele a ser manso e humilde, e com Ele você encontrará paz para a sua alma. Em nome de Jesus, eu creio e profetizo aqui sobre a sua vida que
algo diferente vai acontecer. Mesmo que você esteja enfrentando desafios que você não vê saída, você vai sentir leveza, porque todo este peso que tem te sobrecarregado, em nome de Jesus, irá sair da sua vida, porque você está recebendo em sua vida o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Alguém toma posse disso em nome de Jesus? Amém. Então agora eu vou ser bem direto com vocês aqui. Você que está aqui hoje, que está com um fardo, um peso nas suas costas, e você sabe qual é o seu fardo. Eu sei também, eu conheço também os meus fardos. Eu não estou livre disso não, irmãos. Assim como você, eu também tenho os meus fardos, eu também tenho as minhas preocupações, eu também tenho as minhas questões. Mas o mais importante, sabe o que é? Jesus também sabe disso. Aliás, Ele sabe até mais do que nós sabemos. E Ele está nos fazendo um convite hoje, um convite real, um convite de alívio real. Você consegue crer que Jesus, Ele é todo poderoso? E que Ele tem poder de verdade para trazer alívio sobre a sua vida? Quem crê pode dizer amém? Amém. Amém. Mas Ele mesmo sendo todo poderoso, Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele nos pede para nós entregarmos para Ele o nosso fardo, tomar sobre nós o jugo dele. Quer dizer, nós não estamos mais sozinhos. Ele é mais poderoso do que nós. E Ele vai estar sempre conosco, né? A promessa dele: estarei com vocês todos os dias. Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias. Então Ele está conosco também para nos aliviar. E nós vamos continuar carregando carga assim? Vamos. Nós temos que trabalhar as nossas questões. Só que o entendimento agora de que você está sendo ajudado por Ele. Ele está caminhando conosco e estará nos capacitando a vencer qualquer luta ou dificuldade. Então, tome essa decisão de a cada dia pedir ajuda a Jesus, que é mais forte e que é mais poderoso do que você. Ele quer aliviar a sua carga, quer tirar da sua vida todo o sobrepeso da sua vida. Então agora você tem uma escolha a fazer. Você pode sair daqui hoje, continuar a viver do jeito que você está vivendo, continuando a carregar tudo sozinho, continuando cansado, continuando a buscar falsas soluções no mundo que não funcionam. Você pode fazer isso. Você tem liberdade para fazer isso. Deus te dá toda a liberdade para você continuar assim. Ou você pode parar, você pode reconhecer: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Eu sei que só o Senhor pode realmente me ajudar. Então, reconhecendo isso, você vai pedir ajuda a Jesus e você vai confiar e você vai descansar nele, confiando que Ele vai tomar sobre si tudo que está te sobrecarregando e vai te trazer alívio. Mas lembre-se, é uma questão de escolha em fé. A fé, meus irmãos, ela é como uma mão que se estende e toma posse das promessas de Deus para a sua vida. Elas estão lá. O que só você precisa é, pela fé, tomar posse e aplicar na sua vida. Amém. Mas escuta bem, quero dizer que essa escolha tem prazo e tem data. Não é para você sair daqui tipo, eu estou com a vida muito corrida, eu vou pensar nessas coisas, um dia eu decido fazer alguma coisa. Porque amanhã, vou dizer para vocês, pode estar pior. Ou pode até, como muitos dizem, ser muito tarde. Então não é daqui a 5 anos, quando você já pode ter se acostumado com fardo pesado, né? Que você nem lembra mais como é estar com fardo leve. Quer dizer, tem gente que se acostuma com um fardo pesado e vive
constantemente sobrecarregado, estressado, sem paz, sem paciência, e acha que está tudo bem, mas não está. É só olhar para a sua fisionomia, para o seu semblante, e nós vamos ver uma pessoa sofrida, semblante caído, uma pessoa esgotada. O dia de fazer a escolha e trocar o fardo na sua vida é hoje. Não é amanhã. É hoje, neste culto, nesta manhã, neste momento. Porque, irmãos, Jesus está aqui agora. Está aqui agora, nesta manhã, para fazer esse convite. Jesus está aqui, Ele está vendo você agora. Ele está vendo, inclusive, está ouvindo os seus pensamentos, está escutando o que você está pensando agora. Mas Ele está dizendo para você nesta manhã: vinde a mim, eu quero te trazer verdadeiro descanso. E o que você vai responder? Eu quero pedir que você, no seu lugar, curve a sua cabeça. Quero orar rapidamente aqui, o tempo já acabou. Eu quero orar por pessoas aqui, porque depois de uma mensagem como essa, você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você precisa deixar o seu fardo com Jesus. Então eu quero orar por você. Se você está aqui hoje, Deus falou com você, você pode dizer: Antônio, essa mensagem falou comigo, eu sinto que eu carrego um peso na minha vida, que eu não estou aguentando mais, eu quero experimentar esse descanso que só Jesus me promete. Levante as suas mãos diante de Deus, entregue a sua vida a Jesus agora. Eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, aqui diante da tua palavra, meu Deus, que eu creio que veio direto do teu trono para os nossos corações. Muitas vezes nós temos andado cansados, sobrecarregados com muitas coisas, Senhor. Quando a tua palavra nos fala, nos revela que o Senhor está nos fazendo um convite para nós irmos ao Senhor, entregarmos ao Senhor tudo que tem nos preocupado, tudo que está sobrecarregando a nossa vida, e é o Senhor quem cuida de nós. Tua palavra nos fala para nós lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, e o Senhor cuida de nós, Senhor. Senhor, visita corações aqui, meu Deus. Traz um alívio que vem do Senhor, que vem da tua presença, que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Nos dê da tua paz, que é a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, tendo atendido a este convite, a andar com o Senhor, sabendo que o Senhor está conosco a cada dia, e que o Senhor cuida de detalhes da nossa vida, que o Senhor ama estar conosco, que o Senhor quer, Senhor, nos trazer alívio, meu Deus. Alivie a carga dos meus irmãos aqui nesta manhã, meu Deus. Sim, Jesus. E nós possamos sair deste culto, Senhor, mais leves, Amém. mais descansados, Amém. e com a tua paz. E assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.